Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR, ao vivo para todo o Brasil, nesta sexta-feira, dia 7 de fevereiro. E você sabe, por aqui você fica bem informado, aqui você fica informado das notícias, análises e aquilo que você precisa saber para realizar bons negócios, inclusive com as ofertas aqui do Canal do Boi. E olha, você sabe que você está acompanhando em todo o Brasil pelas antenas parabólicas, tanto no sistema analógico como digital, TVs por assinatura, como a Claro e a NET TV, que você acompanha pelo canal 190, você está também acompanhando pelo portal sba1.com, Facebook e YouTube, e sinal aberto no Mato Grosso do Sul a partir de agora, pela TV Imaculada Conceição, que está conosco. Sejam todos bem-vindos. Na edição de hoje do Agricultura BR, eu falo a respeito das exportações brasileiras de carne de frango in natura durante o mês de janeiro. Você vai ver os números atualizados da BPA. Outro tema que você acompanha aqui no Agricultura BR é bem curioso. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos já informou que no seu relatório, que será apresentado na próxima terça-feira, não vai considerar o acordo comercial entre China e Estados Unidos. Outro tema que você acompanha por aqui, que eu adoro, é o Show Rural Copavel, essa grande feira que acontece em Cascavel, no estado do Paraná. Você acompanha tudo o que acontece por lá. E olha, tem a participação dos parceiros aqui do Canal do Boi também, nessa Show Rural, que é bem interessante. Você vai ver tecnologias e técnicas que melhoram e muito o seu desempenho no campo. Tem mercado físico, mercado futuro e muito mais a partir de agora. E eu abro o programa de hoje falando a respeito dos embarques brasileiros da indústria frigorífica exportadora brasileira de carne de frango durante o mês de janeiro. De acordo com a BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, foram 323.800 toneladas embarcadas de carne de frango in natura, um número 14,9% superior ao registrado no mesmo período no último ano. Mas se você achou esse aumento expressivo, observe o que eu vou falar agora. A receita, o faturamento dessa indústria frigorífica exportadora ficou mais de 16% acima de janeiro do ano passado. E agora eu mostro esses dados aqui na tela. Você acompanha comigo no Agricultura BR o que aconteceu com as exportações brasileiras de carne de frango. Observe que o volume, de acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal, foi de 323.800 toneladas, uma elevação de 14,9% frente aos 454, frente ao número que foi registrado no último ano. Já a receita, que você está vendo um número ali bastante expressivo, 529 milhões e 100 mil dólares de faturamento para a indústria frigorífica exportadora de carne de frango in natura. Aí sim, 16,5% superior aos 454 milhões registrados no último ano. E aí eu chamo a atenção, só volta aqui um pouquinho para o estúdio para mostrar isso, esse dado aqui é bem interessante. Olha lá a representatividade de China no mês de janeiro para o volume de carne de frango in natura exportado pela indústria brasileira. Observe que os chineses chegaram a 62.700 toneladas que foram adquiridas, importadas da indústria brasileira. Um total de 19,8% de tudo que foi embarcado de carne de frango in natura no último mês. Portanto, números que realmente chamam bastante atenção em relação aos embarques brasileiros de carne de frango in natura durante o último mês. Aqui os dados da ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal. Seguimos falando de frango aqui pelo Agricultura BR, aqui no Canal do Boi. Isso tem bastante informação, influencia outros mercados, principalmente da carne bovina. E olha, vamos falar agora de cenários internacionais, porque o Brasil tem algumas disputas comerciais que envolvem a carne de frango. E é por isso que eu converso sobre esse assunto com Walter Pulga Júnior, que faz a sua primeira participação aqui no programa de hoje. Pulga, números que chamaram muita atenção nos embarques brasileiros de carne de frango durante o último mês, de acordo com os dados da ABPA, mas tem muita coisa no âmbito internacional ainda a ser resolvida. É isso mesmo, Pulga? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, começando pelo que ocorre com a Indonésia, né? As últimas reuniões que o Brasil teve na Organização Mundial do Comércio para tratar da restrição que a Indonésia impõe à carne de frango brasileira,
Não avançaram, não. As últimas reuniões não foram boas. Em 2017, o Brasil já ganhou uma disputa contra a Indonésia na OMC e os painelistas deram um prazo para que o governo da Indonésia eliminasse as barreiras contra o frango brasileiro. Mas isso não aconteceu. Ao mesmo tempo em que não deram também reconhecimento sanitário aos exportadores brasileiros, os indonésios fizeram remendos na sua legislação, como ressaltava o jornalista Assis Moreira, que trabalha para o jornal Valor Econômico lá em Genebra e acompanha para e passo essa discussão, né? Eles fizeram alguns, vamos dizer assim, remendos mesmo, como diz o jornalista na sua legislação, de forma que a interdição à entrada de produtos brasileiros, produto frango brasileiro, permanece lá. Nesse cenário, o Brasil voltou à OMC e pediu a criação de um painel de implementação para que se decida, né, se a Indonésia adotou as recomendações ou se o país tornou sua legislação consistente com as chamadas regras internacionais. Resumindo, é possível que o Brasil faça uma retaliação contra a Indonésia pelo não cumprimento de normas internacionais de comércio estabelecidas pela OMC. Se nada for resolvido, essa retaliação pode ocorrer mesmo, porque, na verdade, a Indonésia não deixa entrar frango de nenhum país em seu mercado. Em caso de abertura, estima-se que o Brasil poderia vender até 3 mil toneladas por ano para a Indonésia. Mas esse não é o único problema, não. Hoje pela manhã, o noticiário internacional dá conta de que a África do Sul vai impor tarifas bem maiores ao frango do Brasil e também dos Estados Unidos. A África do Sul pretende aumentar as tarifas de importação de aves, tanto dos norte-americanos como dos brasileiros, para apoiar produtores locais que querem restrições à entrada do que eles dizem frango muito mais barato que vem de outros países. A notícia foi divulgada pela agência internacional Bloomberg e informou que o gerente da Associação de Avicultura da África do Sul disse que o ministro de Comércio e Indústria já admitiu que vai aumentar as tarifas. Isso ocorreu no ano passado, né? O que eles reclamam? Eles reclamam que é necessário barrar frango norte-americano e frango brasileiro para evitar que eles continuem em dificuldades, né? Eles informam que os preços das aves muito baixos provocam perdas de mais de 436 milhões de dólares por ano para as indústrias sul-africanas. A avicultura sul-africana está em dificuldade, segundo eles, por competir com um comércio desleal de outros países. Bom, a África do Sul tem tido um plano de investimento, exigiu que as indústrias investissem pelo menos 1,5 bilhão de rands, né, que é o dinheiro sul-africano, em instalações de produção, em novas fábricas, até o fim deste ano, para gerar rapidamente 4 mil empregos. É que a indústria avícola lá, ela pesa muito no mercado sul-africano, né? Ela tem o segundo maior peso na agropecuária do país e já emprega aí 110 mil pessoas. Eles reclamam que frango brasileiro e frango dos Estados Unidos chegam lá muito baratos, né? E olha, eles pedem para aumentar muito, viu? Eles pedem, por exemplo, para que tarifas de corne de frango congelado com osso suba a tarifa de 37% para 82%. E para cortes de frango congelado desossado, a tarifa hoje é 12%, ela subiria também para 82%. Mas o governo, embora admita que vai aumentar a tarifa, ainda não decidiu como será esse aumento. Pretende primeiro estudar para ver até quanto, né, haverá de inflação causada por aumento nos custos com o frango importado. É mais um problema para o Brasil resolver, viu, Fabiano? É com você. Obrigado, Walter Pulga. Daqui a pouco nós vamos falar sobre mercado financeiro e dólar aqui no Agricultura BR. E olha, encerra hoje uma das maiores feiras agrícolas do país, o Show Rural Copavel, que durante toda a semana apresentou uma chamada Maratona Digital. Você vai saber como que ela funciona agora na reportagem de Mauro Andrade. A competição digital Hackathon tem por objetivo incentivar novos talentos criativos da cultura digital, estimular a busca de soluções tecnológicas que possam resolver problemas e desenvolver inovações que tragam maior eficiência na cadeia produtiva do agronegócio.
O Show Rural está fazendo uma programação para estimular e desenvolver o mundo digital no agronegócio. O coordenador digital da Copavel é o Neto, responsável pela maratona digital, o Hackathon. Neto, explica para nós o que é essa maratona, é um concurso, número de equipes que se inscreveram, enfim, dá uma geral para que o público possa entender o que é o Hackathon aqui no Show Rural 2020. Mauro, primeiramente uma satisfação estar falando com você aí, um grande abraço aos amigos do canal do Boi. O nome assusta um pouquinho, se chama Hackathon, mas é uma competição de ideias, onde os meninos e meninas trabalham em torno de problemas da cadeia do agronegócio. A ideia é que eles possam desenvolver algumas soluções, claro que não por completo, exatamente inovações para resolver essas demandas, essas problemáticas do agronegócio. E a procura está sendo excelente, pelo visto aqui, pela movimentação da moçada, o pessoal quer ganhar. O vencedor leva o quê? Em 2019, nós tivemos 10 equipes compostas por 5 integrantes. Agora, para 2020, nós aumentamos as equipes, colocamos 15 equipes e 5 integrantes. Pela segunda vez foi um sucesso, casa cheia os 2 anos. Nossa premiação em 2019 foi uma viagem para o Vale do Silício, uma imersão. Agora, para 2020, nós estamos trabalhando para um novo ecossistema. A equipe que ficar em segundo e terceiro lugar é premiação em dinheiro. Porém, todos podem ser vencedores daqui. Nós temos grupos de investimento, nós temos editais, nós temos diversas outras pessoas que podem sim se interessar por essas soluções que essa garotada está desenvolvendo e eles podem sair daqui com uma empresa, uma startup, quem sabe. É uma incubação. Na verdade, o Hackathon é uma imersão, é energizante. Eles estão há mais de 30 horas. Vale ressaltar que eles começaram a maratona ontem, 8 da manhã, e estão todos aí acesos, ligados, não dormiram. E é uma experiência fantástica, é uma experiência ímpar, vale muito a pena. Quem tem a oportunidade de participar de um Hackathon, participe, porque essa imersão muda a vida de qualquer pessoa. A edição do ano passado trouxe surpresas tecnológicas digitais assim importantes? Mauro, quando nós fizemos a primeira edição, nós tínhamos uma utopia. Era que pelo menos uma das 10 equipes se transformasse em uma startup. E por nossa surpresa, mais do que uma se transformou em uma startup. Então a gente ficou muito feliz. O nível agora de 2020 está muito mais alto. A garotada subiu essa régua. Então nós acreditamos aí que teremos sim bons projetos para resolvermos grandes problemas do agronegócio. Ok, Neto, obrigado. Olha, parabéns pela iniciativa. O agronegócio precisa ter soluções, ferramentas digitais, porque esse é o caminho, né? Concorda? Exatamente. O Show Rural já vem mostrando isso ao longo dos seus mais de 30 anos, que a evolução é constante. E ano a ano nós temos mostrado aí, claro, junto a todos os nossos expositores, grandes inovações. Ok, obrigado mais uma vez. Então é isso aí. De Cascavel, no Paraná, Mauro Andrade. O assunto por aqui é soja e eu quero trazer aqui uma informação que foi disponibilizada pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. O USDA declarou que o relatório de oferta e demanda que será apresentado na próxima terça-feira, dia 11 de fevereiro, não vai constar, não vai trazer nenhuma alteração sob influência do acordo comercial entre China e Estados Unidos. Então essa é uma informação extremamente importante para esse relatório, que é considerado o documento, pelo menos um documento de perspectivas de safra mais importante do mundo. Não vai trazer nenhuma situação que relate nada relacionado a essa fase 1 do acordo entre China e Estados Unidos. E devo dizer que isso faz todo sentido. Por quê? Principalmente por conta da relação de demanda de soja da China em relação ao mundo. E ao contrário do que se ventilou por alguns poucos, não foram muita gente não que disse isso, mas ao contrário de alguns que acreditavam que China concentraria as compras nos Estados Unidos e ainda que o coronavírus seria um impeditivo para que os chineses comprassem soja de qualquer parte do mundo, inclusive do Brasil, olha, estavam enganados, como nós dizíamos já há algum tempo. Muito pelo contrário,
a China segue comprando e comprando muita soja. Dá para dizer, como está escrito aí na sua tela, que a China está extremamente agressiva nas aquisições de soja no Brasil. No Brasil. A última semana, ontem eu trazia os levantamentos do relatório de vendas e exportação do Departamento de Agricultura norte-americano e ele mostrava um volume de vendas, mas o que a gente mostrava? Que a China, participação praticamente nula, zero na semana encerrada no dia 30 de janeiro. China não comprou soja dos Estados Unidos. Por outro lado, comprou e muita soja do Brasil, das tradings que operam no Brasil. Essa primeira semana agora de fevereiro é marcada com a chegada de 22 embarcações chinesas para embarques com soja. O total no mês de fevereiro pode chegar, preste atenção a esse número, 92 navios que podem aportar no Brasil para embarcar com soja. Eles já estão no meio do caminho, eles podem chegar aqui no Brasil para embarcar soja, devem chegar dentro desse prazo aí durante o mês de fevereiro, mostrando que fevereiro de 2020 deve ser recorde nos embarques brasileiros. Deve ser o melhor fevereiro de todos os tempos. Mas muito mais do que isso, em relação à soja, é a visão de que China, como costuma utilizar, e muito bem as informações, utilizou o coronavírus para, de certo modo, pressionar preços internacionais, não comprou soja nos Estados Unidos, Chicago vem capengando e os preços por lá vêm mais baixos, e os chineses entraram com fortes aquisições, continuam negociando, comprando muita soja, mas aqui do Brasil. E já que eu citei soja em Chicago, você acompanha comigo agora como é que vem as posições negociadas nesta sexta-feira. Está na tela, Chicago recuando. Os motivos são esses, ou passam por esses que eu citei há pouco. Posição de março, $8,78 mais 6 o bushel. Maio, $8,92 o bushel. Julho, $9,05 mais 2. Agosto, $9,10 mais 2 por bushel. Números para a soja em Chicago, que não encontra argumentação para subir. Esses são os dados que o Agricultura BR traz para você. Vamos dar uma olhada agora em como que vem seguindo a situação da soja na Argentina. Por lá, como eu já havia dito, os argentinos já cultivaram, semearam 100% da área destinada à soja. Olha, e a soja na Argentina, que inclusive teve na última semana, de acordo com a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, uma elevação em relação àquilo que se espera de produção de soja, chegou a 53%, agora apresenta a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, nessa última quinta-feira à tarde, números muito bons para o desenvolvimento de campo. De acordo com a Bolsa de Cereais, por lá o desenvolvimento vem muito bem e faz com que 90% das áreas com soja na Argentina estejam de uma situação muito boa ou excelente para o desenvolvimento da oleaginosa. Você confere conosco agora como é que vem os números relacionados à soja nos portos do Brasil. Você acompanha agora a apuração da Grãos Corretora. Hoje nós temos alguma elevação para portos de Santos e também Paranaguá. O valor vem para R$ 86,50 a saca de 60 quilos. Temos os dois portos, Santos e Paranaguá, referência R$ 86,50. E olha, a explicação é simples. Primeiro, a demanda é alta no Brasil. Segundo, o dólar. E o dólar bateu recorde no fechamento dessa última quinta-feira e vinha com números fortes há pouco nesta sexta-feira. Vamos dar uma olhada no dólar. O dólar está difícil prever porque ele muda muito rapidamente. Olha esse número para a moeda norte-americana. Eu estava conversando aqui com meus colegas de estúdio, o Diego e o Luiz, e dólar comercial chega a R$ 4,32. R$ 4,32 mais 2, alta no momento é de 0,84% para a moeda norte-americana. Câmbio passa dos 4,32, é uma elevação muito forte. Isso vem na esteira do cenário internacional e também algumas situações internas aqui no Brasil. Mas eu vou comentar e vou querer saber do Walter Pulga Júnior. Pulga,
desta última tarde, dessa última quinta-feira para este momento, dólar encontra parâmetros para subir com muita energia, com muita força. Vai subindo no mundo inteiro e aqui no Brasil não é diferente, vai batendo recorde o dólar em relação à sua valorização frente ao real. Olha, acontece aqui, acontece com o dólar frente a outras moedas do mundo, notadamente o dólar avança sobre moedas de países emergentes, né? O dólar passava agora há pouco de 4,30, já salta para 4,32 e a perspectiva é de que continue em alta. Isso porque os dados divulgados pelo governo americano sobre retomada de emprego agora recente está muito acima da expectativa. Inclusive, emprego em áreas fora do agronegócio, portanto não agrícola, né? Cresceram além do que esperado, o que mostra uma retomada do emprego em outros setores da economia americana, principalmente setor de construção civil, né? De construções que avança rapidamente. No entanto, vale lembrar que o desemprego nos Estados Unidos também cresceu 0,10 pontos percentuais, 0,10 ponto percentual no geral. Então, a economia americana tem o que os analistas chamam, e isso está no noticiário internacional, e eu falo de analistas, pesquisadores de universidades americanas, está maduro. É um mercado cuja taxa de emprego é madura, mas vem avançando em janeiro e esse número repercutiu positivamente para os Estados Unidos, de modo que nós tivemos uma valorização rápida em relação à moeda americana, quando a moeda americana é comparada com outras moedas. Agora, no Brasil, há um aspecto diferenciado. É que aqui nós temos, neste momento, uma retirada muito grande de dólares do Brasil para outros países. Há uma saída de dólares no mercado de bolsa, há uma retirada do que eles chamam de capital especulativo. Até onde essa retirada ela é correta, até onde ela vai parar, o fato é que há uma saída muito grande de recursos estrangeiros do Brasil e isso provoca uma busca pelo dólar, uma valorização pelo dólar no mercado. Então o que nós temos é uma perspectiva de alta para o dólar, muito acima do que se esperava inicialmente. Não significa que isso vai permanecer por muito tempo, mas começa a ficar preocupante na medida em que passa de R$ 4,30, o que não se esperava para esse período do ano. Agora, o que ocorre ao mesmo tempo com a Bolsa é que há uma fraqueza no exterior, há uma derrocada nas principais bolsas do mundo e aqui não é diferente. A Bolsa agora perde quase 1%, já recua para a faixa de 114.062 pontos, chegou a operar hoje abaixo de 114 mil pontos, foi a 113.816 pontos, ou seja, a Bolsa chegou a perder mais de 1% até agora há pouco. Neste momento, perde 0,98%, praticamente 1% de baixa, e essa fraqueza não ocorre só com a Bolsa brasileira, não. As demais bolsas nos Estados Unidos continuam em queda, a economia americana abriu 225 mil vagas de trabalho fora do setor agrícola agora em janeiro, como eu disse agora há pouco, isso repercute com uma valorização do dólar frente a outras moedas e há uma fuga de países emergentes como o Brasil. Por isso, nós temos aí uma queda acentuada na nossa bolsa e temos de outro lado também, né, algumas informações que não são boas em relação ao Brasil. A Fitch Ratings anunciava ontem nos seus relatórios que países como o Brasil devem perder entre 10 e 11 anos para recuperar sua economia. Ou seja, apontava que a economia brasileira não terá uma recuperação rápida. E isso repercutiu já negativamente desde ontem, no final da tarde, continua repercutindo negativamente hoje. De outro lado, temos também alguns atrasos em reformas que agora repercutem na economia brasileira. Essas informações circulando no mercado internacional, mesmo com a inflação baixa no Brasil, com redução da taxa de juros, faz com que haja uma saída de capital do Brasil, capital especulativo de certa maneira, é verdade, mas saia do Brasil em busca de outros mercados. E isso provoca alteração também na nossa Bolsa. Alteração na Bolsa, alteração no câmbio, é isso que nós teremos nos próximos dias, é o que sinalizam os números do mercado, contrariando o que se esperava inicialmente, que nós teríamos os primeiros meses deste ano favoráveis ao Brasil, principalmente por conta de demanda por grãos produzidos no Brasil, demanda por carnes produzidas no Brasil, nossas exportações crescendo muito.
É uma surpresa. Não é uma boa surpresa, não. Mas é um movimento que ocorre agora e que pode ficar mais leve daqui para frente. É esperar para conferir. Fabiano? Obrigado, Walter Pulga. Uma boa tarde a você. A Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco eu falo sobre milho, falo do milho, desenvolvimento dele na Argentina. Você tem destaques do Show Rural Copavel e também da agricultura sustentável. Eu volto já. E o assunto nesse bloco da Agricultura BR é milho. E olha, nesta quinta-feira à tarde, como é tradicional, a Bolsa de Cereais de Buenos Aires divulgou os números das campanhas que estão em desenvolvimento na Argentina. No caso do milho, na safra 2019-2020 do país vizinho, eles atingiram 98,8% dos 6 milhões e 300 mil hectares destinados à cultura do milho. Um avanço intersemanal de 1,8 percentuais durante uma semana. Vamos ver então os números agora na tela. Aqui nós temos desenvolvimento do milho na Argentina, a área de 6 milhões e 300 mil hectares, desse total 98,8% já totalmente semeado. Sigo falando de milho no cenário internacional porque agora o destaque são para os negócios na Bolsa de Chicago. Vamos dar uma olhada agora como é que vem as posições de mais curto prazo negociadas por lá. Eu tenho os dados aqui na tela e você vê hoje milho recuperando um pouco, trazendo aí uma alta em torno de 1%. A posição de março vem a $3,83 mais 2 o bushel. Nós destacamos aqui maio a $3,87 mais 6. Julho, $3,91 por bushel. Posição de setembro, $3,88 mais 2 por bushel. São os negócios que nós trazemos aqui no Agricultura BR com milho na Bolsa de Chicago. Vou falar agora de um assunto que eu gosto demais. Estou falando das técnicas e os parâmetros da agricultura sustentável. E cada vez mais produtores rurais, sendo agricultores ou pecuaristas, têm conseguido aplicar esses conceitos. É o caso do produtor Antônio Schneid, ele que é produtor rural no estado do Mato Grosso do Sul e começou a utilizar alguns dos elementos da agricultura sustentável e tem conseguido ter bons resultados. Há uns 6 anos atrás, eu ganhei um livro de presente, uma cópia de um livro, mais exatamente, que chama-se Pães e Pedra, do Henry Hansel. E ele dava uma indicação de que a agricultura antes era mineralizado, era adubado, era nutrida, né, com pó de pedra, né? E aí a gente começou a conversar com o pessoal da Embrapa, lá do Cerrado de Brasília. Nós nos espelhamos no trabalho que o Rogério Vian está fazendo lá em Mineiros, né? Há 8 anos já usando pó de rocha. Aí começamos a procurar alternativas de pó de pedra aqui na região. E nós conseguimos encontrar na Pedreira de Maracaju uma amostra, pegamos uma amostra junto com alguns colegas aí em Dourados, nas pedreiras, e mandamos analisar para saber constituição daquilo, uma vez que em Goiás, em Minas, o pessoal usa muito a arrósia. O pó de arrósia como mineralizador, né, como pó de rocha. E nós temos o basalto aqui em abundância. Mandamos analisar o basalto, e o basalto é tão rico, quase tão rico como a arrósia. E aí, vamos experimentar, já tem gente fazendo, vamos fazer também. Comecei a testar ele em trabalhos de repetição em parcelas e fiz uma área comercial e eu tive uma surpresa muito grande que a conta pagou no primeiro ano, um investimento de 4, 5 anos, eu paguei no primeiro ano com uma sobra. Aí eu optei, agora essa última safra, em colocar pó de rocha na minha área como um todo, né? E a gente está tendo uns resultados bem interessantes em termos de produtividade, né? Mas isso tudo acontece porque a gente já vinha fazendo a lição de casa. Nós vimos fazendo cobertura de solo, nós usamos a braquiária no meio do milho, safrinha exatamente para produzir palha
para produzir palha e que essa palha melhorasse um pouco mais a atividade biológica e a qualidade do solo, né? Então, esse foi o caminho que a gente traçou. Como a gente já tinha 10 anos de braquiária nessas áreas nossas aqui da São Tomás, da Fazenda São Tomás, a gente achou que era momento de entrar e de experimentar e está dando certo. Esse foi o caminho que a gente traçou. E há quanto tempo já que você está utilizando somente esse sistema? Eu estou usando ele há 2 anos. Há 2 anos. O primeiro ano com uma área menor, uma área de... Primeiro comecei com a avaliação de parcelas, uma área experimental minha, na fazenda, deu resultado e eu fiz uma área de 67 hectares e agora na última safra eu peguei os 400 hectares dessa propriedade aqui e botei pó de rocha em toda ela, né, tentando melhorar a condição dessa área dentro desse novo conceito de... A gente continua usando adubação normal, a gente usa a qualidade do solo aqui, a fertilidade é boa, mas a gente está usando os princípios normais ainda. Agora daqui para frente a gente vai testar também. Nós já temos resultados de parcelas, né, de pesquisa, nós temos resultados onde a gente tirou a adubação com permanência de incremento de produção e nós vamos tentar testar isso em áreas na próxima safra, em áreas um pouco maiores, testar e tentar achar uma curva de resposta para a nutrição dentro dessa realidade. Mas tudo isso acompanhado com análise de solo, com validação, de observação. Sozinho, essas tecnologias elas não vão a lugar nenhum. Sozinho elas são, eu sempre digo, elas podem ser uma pessoa no meio do mar, né, à deriva. Então, eu acho que a gente tem que unir algumas tecnologias e preparar a entrada para tu começar a ter resultado. O pó de rocha é um exemplo disso. Se você não tiver uma boa matéria orgânica, uma boa cobertura de solo, criar palha, criar uma diversidade biológica no solo, o pó de rocha vai dar um resultado, mas a mais longo prazo, com um resultado menor. A hora que você tem essa condição um pouco mais favorável, você vai ter uma resposta muito maior, com ganhos econômicos maiores e com custo baixo. A área que você está cultivando hoje, então, com o uso do pó de rocha, é 400 hectares. Eu tenho 400 hectares nessa propriedade, eu tenho uma outra propriedade que tem também pó de rocha com 490 hectares e tem o pó de rocha também, mas essa é uma área de abertura que nós estamos em primeiro ano ainda, que é uma área própria minha, que tem 260 hectares de lavoura, que só tem testes em cima, mas o pó de rocha está indo para lá também. Agora, Antônio, o que dá para você passar para a gente em termos de parâmetro, de resultado, de aumento de produtividade, de redução de custo? Você já fez esses parâmetros, esses cálculos? Eu fiz. Dentro da minha realidade, eu tenho ganhos de 4, 5 sacos de soja, só o fato de eu botar pó de rocha, mas na minha condição, isso não dá para validar para todo mundo, porque tem gente que não trabalha com cobertura de solo, mas aquele pessoal que já trabalha com cobertura, está fazendo braquiária, provavelmente eles vão ter mais ou menos essa média de 3 a 5 sacos já no primeiro ano como resultado de incremento, né, com um custo do pó de rocha bastante acessível hoje, né? Está mais ou menos em torno do preço de uma tonelada de calcário. E por aqui o Agricultura BR volta a trazer em destaque o Show Rural Copavel. Você vai conhecer agora um pouco dos trabalhos que estão sendo feitos em relação à pecuária e que estão sendo apresentados nessa 32ª edição do Show Rural Copavel. A reportagem é de Mauro Andrade. A ABCZ está presente aqui no Show Rural 2020 e eu vou conversar com o Fabiano Mendonça, que é vice-presidente da associação. Fabiano, a ABCZ não faz muito tempo que está vindo aqui para Cascavel para participar da Show Rural. Como é que vocês estão vendo essa iniciativa? Está sendo frutífero? Sem dúvida nenhuma, um show rural realmente muito organizado, tem trazido grandes negócios, grandes parcerias, isso tem representado uma grande união entre a BCZ e o Show Copavel. De antemão, já quero agradecer ao presidente pelo apoio sempre dado para a BCZ. Temos uma feira aqui que é o Progenética, né? Temos stand que estamos aqui dando todo o suporte a todos os criadores, porque a BCZ é uma entidade a nível nacional,
ela faz o trabalho de melhoramento de 80% do rebanho nacional, um trabalho que nós já temos mais de 100 anos de história, realmente prova que a BCZ tem feito um trabalho muito sério, trazendo a cada trabalho e cada representatividade que ela está no país, trazendo o resultado que a pecuária precisa, que é a carne nobre, a carne que o mundo está demandando. A ABCZ, Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, está trazendo para o show rural o Progenética, que tem como objetivo estimular a disseminação de reprodutores geneticamente provados para melhorar a produção pecuária brasileira. Gabriel, o que a ABCZ está desenvolvendo em relação a programas para estimular consumo de novas raças, de melhoramento de raças, para alcançar a carne de qualidade que o mundo deseja? Um dos principais programas que é praticado pela BCZ e já é implantado em quase todos os estados é o Progenética, que tem um sucesso aqui dentro do show rural, já estamos aqui há 5 anos. Esse programa tem o apoio do governo federal? Em alguns estados, sim. Em alguns estados já estão se tornando ações públicas. Por exemplo, em Minas Gerais tem um convênio com o governo do estado e apesar de ele estar sendo executado em vários estados, a busca da BCZ é essa também, porque a parceria principalmente com os órgãos de governo, como o Emater, é fundamental para esse programa. Porque eles vão em cada micro-região, difusão, eles reúnem aqueles produtores de leite, de carne, que têm potencial, que precisam melhorar sua renda, que precisam melhorar sua produtividade, eles trazem nesse momento da feira e esses criadores têm acesso a essa genética. Ok, Gabriel, obrigado e sucesso aí para vocês, tanto no programa como aqui na feira, que vocês alcancem as metas desejadas. De Cascavel, no Paraná, Mauro Andrade. Olha, o Agricultura BR vai para o intervalo comercial agora. Daqui a pouco nós vamos falar mais uma vez do Show Rural Copavel. E no próximo bloco eu trago em destaque uma oferta de máquinas voltadas para o setor rural. Vai acontecer nesta segunda-feira, a partir das 20h30. É claro que aqui pelo Canal do Boi. E daqui a pouco eu converso com o Rafael Delpino a respeito dessa grande oferta que você vai saber e realizar negócios por aqui. Eu vou para o intervalo e volto já. E olha, nesta próxima segunda-feira, a partir das 20h30, o Canal do Boi vai trazer uma grande oferta para você. E essa é uma oferta de máquinas voltadas para o campo, voltada para o agro. Você vai acompanhar e poder fazer os seus negócios nesta segunda-feira. Para falar a respeito deste assunto, eu converso agora com o Rafael Delpino, ele que é o organizador desse grande evento. Rafael, é um prazer recebê-lo aqui, faz tempo que a gente não conversa. Verdade. Tá? E ainda mais para falar de uma oferta como essa, de um grande evento aqui pelo Canal do Boi. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado a todos que estão nos assistindo. A gente está retomando aí o ano, vamos ter 38 equipamentos, entre trator de pneu, de médio porte, de pequeno porte e grande, trator de esteira, também vamos ter 3 categorias de tamanho. Vamos ter caminhões basculantes, caminhão cavalo mecânico, caminhão prancha. Vamos ter 3 escavadeiras, também de pequeno porte e de médio porte. Vamos estar com uma gama de produto boa, pá carregadeira. Essa é uma oferta de máquinas, né, que está sendo colocada aqui pelo a primeira do ano, inclusive. E sempre traz uma oportunidade aí para o produtor rural, para quem está precisando fazer aquisições dessas máquinas. Como que está sendo colocada à disposição nessa oferta em relação à aquisição, Rafael, em relação à compra desse maquinário? Não, ela vai estar à disposição, já está no site. Para quem quiser acessar o site, já pode acessar, que elas estão disponíveis. E quem interessar, aqui no canal a gente já teve a experiência do cliente comprar direto, a gente entregar. E tem cliente que gosta de ir no local verificar também, não tem problema nenhum. São equipamentos bons, com procedência. Onde que eles estão? Tem equipamento no interior de São Paulo e tem equipamento no Mato Grosso do Sul, no interior do Mato Grosso do Sul. Tá certo, ali o telefone de contato do Rafael, para quem está interessado em visitar. Pode colocar o contato de novo, por favor? Aproveitar isso. Porque aí o pessoal que quer consultar, quer verificar a máquina,
pessoalmente, ele pode fazer isso ali, um trator, né, colocado pela 5X. Mais uma vez, uma grande oportunidade de negócios aqui pelo Canal do Boi nesta segunda-feira. 38 máquinas que estarão à disposição. Tem até caminhão no meio dessa oferta, né? Tem caminhão. Temos cavalo mecânico, caminhão basculante e um outro cavalo mecânico engatado com uma prancha de 3 eixos. Tá certo, tá aí mais um grande evento que você acompanha por aqui no Canal do Boi. Você pode acessar o portal que está aparecendo ou quer saber mais, quer ter mais, tirar suas dúvidas, está ali aparecendo o telefone do Rafael, 67999522806. Grande oportunidade aqui nesta segunda-feira. Não perca, oferta a partir das 20h30. Rafael, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Agricultura BR, e a gente segue falando aqui a respeito desse grande evento. Obrigado a você, Fabiano. Eu agradeço e espero que todos assistam a nossa oferta na segunda-feira, às 20h30, hora de Brasília. Tá certo? E participe, faça bons negócios, principalmente. Obrigado, Rafael. Por aqui, o Agricultura BR destaca a participação de um parceiro aqui do Canal do Boi, que sempre tem muita tecnologia, sempre melhora os resultados no campo. Eu estou falando da Matsuda, que é claro, Matsuda está presente no Show Rural Copavel e é o que você acompanha agora na reportagem de Mauro Andrade. Para se obter animais saudáveis na propriedade, é fundamental um correto planejamento nutricional para que a atividade torne-se lucrativa. Quando os animais são criados a pasto, é necessária uma suplementação mineral para corrigir deficiências nutricionais que acontecem nas diferentes épocas do ano. A gente tem produtos para encaixar em qualquer produtor, em qualquer tipo de produção. E esse ano nós trouxemos exemplares das nossas linhas, mais especificamente do leite, para mostrar ao produtor que ele pode intensificar a produção, melhorar a saúde de casco, melhorar a saúde de rumen, e isso desde o útero da vaca. A gente está falando muito de nutrição fetal hoje em dia. Então muita gente acha que o bezerro vai começar a ser nutrido, ele pode ser nutrido do momento que nasce. A gente já concorda que ele pode ser nutrido desde o útero da mãe dele. Então, ele vai ser uma bezerra melhor, vai ser uma produtora de leite melhor lá na frente, assim como o bezerro de corte também, é um bezerro que vai ter uma carcaça melhor, ele vai desempenhar melhor e vai produzir mais também. Então a gente trouxe isso para o Show Rural exatamente para levar informação para o produtor. Ok, João, obrigado. Estou vendo que vocês aqui, o stand da Matsuda bastante movimentado, o pessoal trabalhando, levando tecnologia aí para o pecuarista. De Cascavel, no Paraná, Mauro Andrade. O assunto por aqui no Agricultura BR agora é o mercado do café. Você acompanha comigo como que estão os negócios agora com a arábica na Bolsa de Nova York. Veja aqui que nós temos Nova York hoje operando em alta. Nós temos hoje um ganho significativo até aqui no Brasil para café, uma vez que o dólar está disparando e vem no campo positivo o café. Olha só, contrato de massa 98 centes mais 90 a libra peso. Posição de maio, $1, 1 cento mais 5. Julho, $1, 3 centes mais 20 por libra peso. Posição de setembro, $1, 5 centes mais 30 por libra peso. São os negócios que eu destaco agora com o café neste momento aqui no Agricultura BR. Veja agora cotações de mercado em Minas Gerais. A Agricultura BR agora destaca o que vem acontecendo com o café na Bolsa de Londres. Nós trazemos aqui Robusta sendo negociado na posição de maio a $1.288 a tonelada, uma queda de 0,69%. Posição de julho, $1.307 com recuo de 0,68%. Setembro a $1.326, 0,75% de queda. Novembro, $1.346 a tonelada, com recuo de 0,74%.
Mais tecnologia agora sendo apresentado no Show Rural Copavel. Essa é de inoculantes. Quem traz as informações é o repórter Mauro Andrade. O fósforo é um elemento vital para a nutrição das plantas. Melhora o sistema radicular, pois exerce papel importante na divisão celular. O nível de fósforo disponível para as plantas determina os índices de produtividade da lavoura. Aqui no Show Rural 2020, a Embrapa está trazendo novidades na área de fertilizantes. E eu vou conversar com a pesquisadora Cristiana Paiva, que desenvolveu uma tecnologia bastante inovadora e que vai melhorar as produtividades das culturas. Doutora Cristiana, você poderia explicar esse produto Biomafos, o que ele representa e como ele foi desenvolvido? Sim, claro, né? O Biomafos, então, ele é um fertilizante, como você falou, porém um fertilizante biológico. É um fertilizante, um inoculante, né, à base de bactérias. Essas bactérias, elas são capazes, então, de disponibilizar, ou seja, dissolver o fósforo que está fixado no solo, que está preso e que a planta não consegue absorver. Nossos solos são muito intemperizados, tropicais, e a gente tem muito fósforo que está preso em moléculas de ferro, de alumínio, e a planta não consegue mesmo absorver. Essas bactérias vão, então, quebrar essas ligações, né, liberando ácidos, enzimas e tornando esse fósforo mais disponível para a planta. Além disso, né, elas aumentam também, como, né, a gente pode ver, a superfície de área de absorção das raízes, porque elas aumentam, fazem as raízes desenvolverem mais, né, produzem uma série de substâncias que estimulam a maior absorção de fósforo das plantas. Então, a histórico da Embrapa é de inoculantes para nitrogênio e hoje a gente está aqui, né, lançando na Show Rural um inoculante para fósforo. Como este inoculante atua no solo, disponibilizando o fósforo e aumentando o desenvolvimento de raízes na planta, pode ser aplicado em diversas culturas. É uma tecnologia 100% biológica, ela é fruto de uma parceria Simbiose, Bioma e Embrapa. Existe um processo de pesquisa que se levou mais de 16 anos, tanto em isolamento, né, tanto em estudo, desenvolvimento e, por último, criação de formulação, né, específica e adequada para aplicação no campo, onde se destina não só a cultura do milho, mas culturas como soja, algodão, cana-de-açúcar, batata e até mesmo pastagens. Além disso, o Biomafos deve trazer diminuição de custos ao produtor. O fosfato, né, que é um adubo que o produtor usa aí já há bastante tempo, ele é caro porque ele é importado, né, em sua maioria. E com esse inoculante, a tendência é que daqui a uns anos, daqui a um tempo, o agricultor consiga diminuir, né, esse gasto com fertilizante fosfatado. E se você também proporciona um aumento da absorção de fósforo, com certeza um aumento de produtividade, que vai fazer o produtor, então, ter uma rentabilidade maior, né, ganhar mais dinheiro e diminuição de custo, além do ganho ambiental, que também, por ser um produto biológico, é um produto natural, que não agride aí solo, nem água e nem ar. Isso. Ok, doutora Cristiane, parabéns pela pesquisa, uma pesquisa importante, vai aumentar as produtividades, trazer mais renda, tendo consequentemente maiores produtividades, maiores rendas e, além de tudo isso, uma tecnologia ambientalmente correta. De Cascavel, no Paraná, Mauro Andrade. Show Rural Copavel você vê por aqui no canal do Boi. E olha, nós vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco nós vamos falar a respeito de conceitos de agricultura sustentável. E antes de sair, você vai acompanhar agora, antes do intervalo, uma oferta imperdível no canal do Boi Fazendas, uma propriedade rural localizada no interior do Mato Grosso do Sul. Eu volto já. Olha, durante um importante encontro técnico da agricultura sustentável que ocorreu neste último dia 6 de fevereiro, na região sul do Mato Grosso do Sul, percorrendo 2 fazendas, teve muita gente participando que mostrou algumas técnicas e como que tem utilizado os parâmetros da agricultura sustentável. Quem esteve por lá e nos traz algumas informações é o repórter José Cunha. Nós viemos até os municípios de Sidrolândia e Maracaju, região sul aqui de Mato Grosso do Sul, acompanhar um dia de campo, uma visita técnica sobre um novo modelo de agricultura, a agricultura sustentável, baseada em 3 pilares básicos: econômico, ambiental e social.
Hoje por aqui vários temas foram abordados, entre eles o uso do pó de rocha, do fosfato natural e também de produtos biológicos. Eu vou aprofundar um pouquinho mais o assunto sobre o uso do pó de rocha, porque aqui ao meu lado está o engenheiro agrônomo e também pesquisador Carlos Pitol. Carlos, falando um pouquinho mais sobre o pó de rocha, é um dos princípios que mais geram dúvida, né? A gente acompanhou hoje o dia de campo e a gente viu que os produtores realmente tinham muitas perguntas sobre a utilização do pó de rocha. Exato. O pó de rocha é uma tecnologia nova, né? Está entrando no 3º ano de uso na região. Ela reúne algumas particularidades, né? Diferente dos produtos tradicionalmente usados, né? Ela tem vários efeitos no solo, então está se ajustando ainda a questão da melhor uso da tecnologia. Então a gente considera isso normal, essas dúvidas dos produtores, né? E essa visita técnica foi justamente para mostrar o que está sendo feito, a resposta do produto na cultura da soja e também o produtor sentir como que está a visão de quem está usando essa tecnologia. Então as dúvidas, claro, para quem não conhece ainda a tecnologia, é normal. E a gente já tem muitas respostas a isso aí e com certeza é uma ferramenta que nós temos aí muito importante para usar nessa busca de uma melhor sustentabilidade da agricultura para a região, para o estado como um todo. Agora, Carlos, a gente viu que o principal ali que os produtores queriam saber eram os benefícios que essa ferramenta, o pó de rocha, traz para a lavoura. O que dá para citar aí entre os principais? O pó de rocha tem vários efeitos no solo e nas plantas, né? Então, no solo, ele atua contribuindo na neutralização do alumínio do solo, né, que é um dos elementos tóxicos do solo que a gente tanto combate, né, com o calcário. Ela ajuda a equilibrar a nutrição da planta, fornecendo muitos micronutrientes e também através do silício atuando na neutralização do alumínio tóxico no solo, né? Então são vários efeitos que ele causa e além disso na planta ela contribuindo uma melhor nutrição da planta, vai dar mais saúde para as culturas, para resistir mais a praga e doenças, além de tolerância à seca, né? Então o pó de rocha às vezes é difícil de entender porque ele tem efeitos amplos, às vezes numa cultura ele manifesta alguns efeitos e outros não, então tem que ir acompanhando a cultura, vendo o que acontece para ir vendo quais os efeitos que ele vai resultando. Agora você citou aí a importância dos vários micronutrientes que são componentes do pó de rocha, mas entre eles um dos principais, o silício, como você disse. Qual que é a importância principal do silício nesse produto, nessa ferramenta? O silício é um dos principais, diríamos, macronutrientes para a planta e para o solo. Então, ele tem sido pouco valorizado dentro da ciência agronômica até hoje, né? Mas ele é de fundamental importância para dar resistência à planta, tanto à seca como a questão de pragas e doenças, né? E além de ser um elemento nutricional que é importante não só para a planta, mas também para os animais que consomem os produtos da agricultura, né? Outro assunto também muito debatido foi a questão do calcário. O uso do pó de rocha substitui o calcário? Qual que é a diferença entre utilizar o calcário ou o pó de rocha? Na verdade, ele pode substituir em parte o calcário. Então, na construção da fertilidade, quando nós entramos em áreas novas, ele pode dividir com o calcário esse efeito de correção de solo, né? Então você divide as doses entre os dois produtos, conforme as condições do solo. Em áreas agrícolas já bem estabelecidas, ele pode substituir o calcário em maior proporção, né? Uma coisa importante é que o pó de rocha ele praticamente não tem contraindicação em termos de dosagens, como é o calcário, que tem que ser usado mais criteriosamente, né, por causa dos desequilíbrios nutricionais. O pó de rocha, como ele é mais equilibrado em termos de nutrientes e ele também é de solubilização mais lenta, ele não provoca esses desequilíbrios. Então ele o uso dele é mais dinâmico, vamos dizer assim. A questão de dosagem é mais variável sem causar problema
problemas de desequilíbrios na fertilidade do solo. Agora, com relação ao adubo, o adubo é utilizado normalmente, ou a diminuição do adubo também gera aí uma redução dos custos e o pó de rocha pode substituir a adubação. Bom, o pó de rocha ele contribui com um pouco de fertilidade, só que essa fertilidade que tem no pó de rocha não é suficiente para manter a produção agrícola, né, de produção de grão, principalmente nas grandes culturas. Então, o pó de rocha, pelos efeitos que ele dá no solo, ele vai racionalizar o uso da fertilidade que tem no solo, né? Melhorando a disponibilização tanto do fósforo e do potássio, que são os dois principais nutrientes, e com isso melhorando essa eficiência da fertilidade que tem no solo, ele vai depender menos o uso de fertilidade. Então você pode inicialmente aproveitar a reserva que tem no solo e depois você vai passar a fazer a manutenção da fertilidade, mas em quantidades menores de produto, de tanto fósforo como potássio, assim como de outros micronutrientes. Por que isso? Porque o equilíbrio da fertilidade evita a planta extrair excessos, né? Em demasia alguns elementos, principalmente no caso do potássio. Agora, a gente sabe também que os solos argilosos, né, eles têm ali um teor já de nutrientes ali. Isso influencia, o solo mais argiloso influencia na quantidade do pó de rocha ou no teor do pó de rocha? A textura do solo, né, ela influencia um pouco. Então nós temos hoje como parâmetro, né, que onde você aplicaria 5 toneladas de pó de rocha por hectare em solo argiloso, você em solo arenoso, em função da melhor reatividade nesse solo, 3 toneladas, né? Então há essa relação. Na verdade, no pó de rocha não se usa, não é tão matemático o negócio que nem é no caso do calcário, né? São outros aspectos que são considerados, né? Então o pó de rocha pode ser usado assim, não tem quantidade assim limitante, né? Que vai causar problema, desequilíbrio. Então a gente usa muito no aspecto econômico, é o aspecto técnico associado ao econômico, até onde a dosagem é econômica ou passa a ser antieconômica. O solo arenoso responde melhor ao pó de rocha. Ele tem uma reatividade melhor. E qual que é a dosagem que o produtor, como que o produtor faz para saber qual que é a dosagem que ele deve utilizar na propriedade dele, levando em consideração que cada planta responde de um jeito, cada solo também tem uma característica, como que o produtor pode fazer essa conta? Olha, eu preciso usar quantidade X de pó de rocha aqui para poder ter o resultado que eu quero. Bom, tem alguns aspectos que podem ser levados em conta, né? Que uma é a questão da atividade biológica do solo, né? Então, tendo mais micro-organismos ativos no solo, vai ter uma reatividade maior que, logicamente, você poderia usar quantidades menores de pó de rocha e talvez com mais frequência. Mas são questões meio relativas porque tem a influência do aspecto operacional também, né? Sempre que você vai fazer uma operação de distribuir pó de rocha, você vai ver se vai jogar uma quantidade menor ou maior, conforme a sua capacidade operacional. Mas, assim, o que podemos dizer é que, baseado em resultado de pesquisa, comportamento das culturas e nos trabalhos feitos pelo produtor também, né, já assim, ajustados a nível produtor, a gente trabalha em média no primeiro ano que vai colocar pó de rocha, colocar em torno de 5 toneladas. E aí depois de 4, 5 anos que voltaria a colocar mais pó de rocha nessa área. Isso serve também para o produtor que trabalha no modo convencional de agricultura e está migrando para o modo sustentável? Quanto tempo ele leva para ver um resultado realmente? Olha, tem casos aí que no primeiro ano nós já observamos os resultados, porque eles podem aparecer de várias formas, durante o desenvolvimento da cultura, na fase final do ciclo da cultura e às vezes se reflete em produtividade já no primeiro ano. Mas geralmente não se espera aumento de produtividade no primeiro ano, né? Geralmente é a partir do segundo ano que esses benefícios começam a surgir.
Boas entrevistas, você vai ter outras entrevistas falando sobre agricultura sustentável, que aconteceu nessa última quinta-feira no interior do Mato Grosso do Sul. Eu vou para o intervalo comercial, daqui a pouco eu volto com as últimas informações dessa edição. Momentos finais dessa edição e você acompanha comigo agora como é que vem soja em Chicago sendo negociada. Nós temos aqui as posições de curto prazo, operando em alta neste momento, soja reage, dando aqui a sinalização de alta. Posição de março vem a $8,84 o bushel, maio $8,96, julho $9,09 mais 6 e a posição de agosto $9,14 mais 2 por bushel. Rapidamente vamos ver o dólar. Dólar na abertura dessa edição passava de 4,32. Vamos saber agora como é que vem o dólar. Continua muito alto, mas agora abaixo de 32. Vem R$ 4,31 mais 4, alta de 0,65%. Mais informações sobre o mercado e muito mais você acompanha na terceira edição a partir das 16 horas ao vivo para todo o Brasil. A todos uma ótima tarde e até mais!